Vamos começando então. Então, pô, Pedro, obrigado por aceitar o convite. Essa aqui é a quinta conversa dessa semana. A gente fez um dia para cada um profissional de cada área do mercado. E como eu já te acompanhava no Twitter, assim, Twitter, um pouco de LinkedIn, você até que tem uma conta relativamente grande, né, para o mercado financeiro no Twitter, eu resolvi te convidar para a conversa de hoje. Queria que você começasse se apresentando e falasse um pouco da tua trajetória pessoal e o motivo da tua escolha de ir para o mercado financeiro, desde tua formação desde quando você descobriu que queria trabalhar com isso, até a tua formação na Unicamp, de economia e tudo mais. Beleza, João. Primeiramente, obrigado aí, boa noite, pessoal, por estarem aqui nessa sexta-feira fria para escutar aí sobre asset management e trocar um pouco de figurinha. Bem, vamos lá. Eu tenho 35 anos, eu trabalho no mercado financeiro desde os 16 ou 17 anos. Eu comecei bem cedo no mercado. Por quê? Porque eu estudei na escola do Bradesco, não sei se vocês conhecem a Fundação Bradesco. Então, o Bradesco hoje ele é um dos maiores bancos do Brasil e ele é controlado por uma fundação, né? Quando o banqueiro fundador faleceu, ele deixou uma fundação que é dona do banco e todos os lucros do banco vão para a fundação, grande parte, e a família controladora é dona da fundação. Então, tem uma relação ali. E a Fundação Bradesco é o maior programa de educação do Brasil hoje. Eles têm escolas pelo Brasil inteiro e tal. Enfim, eu me formei nessa escola. Meus pais são funcionários de carreira do banco. Minha mãe trabalhou 40 anos no Bradesco. Meu pai trabalhou 40 anos no Bradesco. Eu estudei no Bradesco. E com 17 anos, 16 anos, você tem a oportunidade de ser o que eles chamam de jovem aprendiz ali dentro do banco, né? Eu entrei como jovem aprendiz na corretora do Bradesco. Então, com 16 anos, estava sentado numa mesa de operações escutando a crise de 2008 acontecer, não estava entendendo nada, aquele caos ali, eu tirando boleta de boi futuro, milho futuro, batendo planilha, foi uma experiência ali bem marcante para mim. Então foi meio que ali que tudo começou e eu fui quase que, entre aspas, empurrado para esse mundo, muito por questão familiar e questão de formação mesmo. E aí, desde então, eu venho me fazendo a minha carreira. Obviamente, quando eu, lá muito jovem, era uma função muito operacional, trabalhando ali como quase que um estagiário mesmo na mesa de operações, mas isso me ajudou a já ter uma visão bem mais completa de mercado, entender como é que esses vasos comunicantes dos players, o que que é uma corretora, o que que é um banco, o que que é uma asset, o que é um fundo, investidor gringo. Então, isso muito cedo ficou muito claro na minha cabeça e me ajudou muito a tomar minhas decisões ao longo da vida. Depois disso, eu prestei vestibular e eu sempre quis estudar fora de São Paulo, né? Não queria estudar na cidade de São Paulo, que eu acho que a experiência universitária na cidade de São Paulo ela é meio limitada. E aí, por isso que eu prestei várias faculdades, passei na Unicamp, que é uma universidade perto aqui de onde eu moro, né, de São Paulo, é 1 hora e pouco daqui, não é tão longe, mas está fora do centro, né, de São Paulo, aqui, muito urbano. E foi muito bom, a gente pode falar depois mais detalhes sobre isso, porque que eu achei que foi muito bom ter feito esse movimento. E aí, logo no final ali do curso, e aí eu trabalhei durante a faculdade, né? Então eu trabalhava no Bradesco e fazia faculdade à noite. Um belo momento ali, que eu já tinha quase 5 anos de Bradesco, e tinha, sei lá, 22 anos, tinha 5 anos de Bradesco, estava na faculdade, vi que no Bradesco não tinha muito mais para onde eu crescer, eu decidi sair e terminar a faculdade. E aí terminei a faculdade e entrei num estágio no Santander Asset, né? Então ali foi o primeiro momento que eu faço uma migração de sair ali de um banco de varejo, que eu trabalhava numa corretora e estava num contexto muito mais de varejo mesmo, para entrar num banco de investimentos, na parte de asset management e na gestora do Santander, ali em meados de 2014, e desde então eu venho trabalhando em asset até hoje, né? Então entrei e não parei mais, e aí passei pela Asset do Santander, pela mesa de renda fixa de Asset Management, então fazia gestão ali dos portfólios de renda fixa, e aí tem, né, a renda fixa é o maior mercado do Brasil, tem desde
um fundo de liquidez que não tem volatilidade, até um fundo de curva de juros com muita vol, com posições internacionais. Então, aprendi muito, foi uma grande escola para mim. E em um dado momento eu decidi, depois de ficar 5 anos ali na gestora do banco, foi ali em meados de 2018, 2019, que a gente viveu um bull market muito grande aqui no Brasil, né? Os investimentos, o que a gente chama de financial deepening, aconteceu muito forte aqui no Brasil e vem acontecendo. E eu recebi uma proposta para ir para uma fintech, para ser sócio de uma fintech. E também a gente pode falar em mais detalhes dessa minha decisão depois, como é que foi, mas foi uma decisão não convencional, sair da maior asset do Brasil, uma das maiores assets do Brasil, né, de renda fixa, para tocar uma fintech pequena, mas que eu achava que tinha muito valor e sempre acreditei que era a evolução da tecnologia no Brasil. E quando eu faço esse movimento, foi uma transformação muito grande para mim, pessoalmente, em termos de carreira, em termos de visão de mundo, de entrar numa fintech que usa tecnologia para alavancar os investimentos. E eu aprendi muito. Veio a pandemia, veio todos os desafios de estar empreendendo numa fintech num momento tão difícil como foi a pandemia, mas a gente consegue ali, meados de 2021, um pouco depois da pandemia, 21, 22, a gente faz um deal e vende a empresa para o Nubank, né? Então, na verdade, a gente vendeu para a Isinvest, que era uma corretora de valores bem famosa, e a Isinvest foi comprada pelo Nubank um mês depois. Meio que a gente foi meio que no pacote ali, muito porque o que a gente fazia na Verius, que era o nome da fintech, que é um robo-advisor, fazia todo sentido para o banco. E aí foi nesse momento que eu me juntei ao time de investimentos do Nubank, né? O Nubank ele não tinha investimento, o Nubank sempre foi ali um cartão de crédito, né? Ele começou como um cartão de crédito, migrou para uma conta bancária e meados de 2021 que começou-se a suscitar investimentos dentro do Nubank. E aí eu entro aqui para começar a área de investimentos na parte de gestão. Então, eu me junto ao time de asset management que estava começando. Então, também aí foi toda a grande oportunidade de começar uma gestora do zero dentro de um grande banco. E a gente fundou aqui a gestora ali no começo de 22, meio de 21. E desde então eu estou aqui também aprendendo bastante, me desenvolvendo muito. Eu toco toda a área de fundos multimercados e ETFs, toda essa parte aqui de desenvolvimento de portfólios, né? E como é uma gestora muito nova, a gente é muito focado em desenvolver novas estratégias para o Nubank, né? Então, diferente de você entrar numa asset grande que já tem ali muito bem definido quais são as estratégias, quais são os escopos, eu entro numa gestora para criar as estratégias, a estratégia não só de investimento, mas a estratégia da gestora. E hoje tem esse chapéu aqui de gerenciar muito mais um time de pesquisa, de research e também um time de portfolio managers ali para tocar a operação no dia a dia e fico vendo ali quais são as novas tendências de mercado. Então, esse aqui acho que é o primeiro resumão de tudo, da minha história pessoal, e aí a gente pode entrar em mais detalhes aí ao longo da nossa conversa. Bem legal que você já trouxe vários ganchos para puxar, e eu queria começar perguntando como que é teu dia a dia no Asset, né? Você pegou bem essa vanguarda do começo, e como é que é a tua parte estratégica, como é que é teu dia a dia, teu posicionamento estratégico, né, para as alocações, e também como que esse mundo de asset allocation ele se mescla com uma fintech. Legal. Boa. Cara, o meu dia a dia, eu acho que ele é muito, assim, pode parecer engraçado o que eu vou falar, mas eu acompanho muito o mercado, eu leio muito paper, research, então leio poxa, essas notícias que saem hoje em dia de geopolítica, recebo research de empresa, vou ver alguma live de algum gestor, eu vou consumir muito conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não vou tomar decisão. Eu acho que isso é um grande sweet spot, uma coisa muito importante, assim, porque às vezes pode ter a impressão de, tipo, você está no mercado, então você tá lendo muita coisa, está vendo muita coisa, está tomando decisão toda hora. A nossa filosofia aqui é que a gente olha muito para o mercado, entende muito o mercado, mas não necessariamente se transforma numa decisão de investimento hoje e agora, né? E aí, como é que a gente faz? A gente tem aqui dentro da gestora
a gente tem um grande modelo de asset allocation, né? Então, qual que acho que é a beleza de poder começar uma gestora do zero? Porque a gente consegue criar um pilar único de tomada de decisão. Via de regra, as gestoras, quando elas ficam muito grandes, elas começam a ter times muito nichados. E esses times muito nichados, eles começam a ter opiniões muito próprias, que às vezes não se conversam entre si, e às vezes podem até ter conflitos ou divergências, tudo bem, não que seja um problema, mas uma outra vertente. Aqui, a gente tem uma visão muito coesa de classes de ativos. Então, eu tenho um grande processo estrutural de asset allocation, eu tenho um modelo que vai olhar para grandes variáveis econômicas, vai olhar para o tamanho de mercado, vai olhar para as volatilidades, para correlações entre os ativos, fatores de risco, e vou entender de uma forma eficiente em alocação de capital qual a melhor forma de eu ter um portfólio diversificado. Então, poxa, e o desafio de asset management, no final, é carregar dinheiro no tempo. Você tem um patrimônio, você tem um dinheiro aqui e você precisa carregar isso no tempo. Você vai carregar isso em dólar, vai carregar isso em CDI, vai carregar isso em juros, depende da estratégia. Mas você está resolvendo esse tipo de problema. E aí, no momento que você faz um asset allocation, que a gente faz um modelo aqui, que já é um modelo que eu trago desde a época da fintech, né, que a gente vem desenvolvendo, é um modelo de Black Litterman. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar, é um modelo bem interessante. A gente desenvolve isso aqui dentro, e ele é um modelo hoje que ele já não é, ele não é mais um modelo, ele é um sistema, né? Ele é um sistema de asset allocation, a gente consegue acompanhar isso numa plataforma, tem os inputs, tem o backtest, tudo bem parametrizado, e eu consigo ver, poxa, então um portfólio diversificado com um horizonte de investimento de 10 anos para um investidor brasileiro, que tem acesso a todos os tipos de mercado, não tem nenhum tipo de restrição, ele tem que ter 10% de bolsa Brasil, 20% de bolsa americana, tem que ter posição em dólar e em juros, né? Isso o modelo vai cuspir, e aí eu vou discutir muito mais as premissas do modelo do que o output em si. Então, quais são as melhores premissas, qual é a melhor janela, forma de filtrar os dados, então é uma abordagem bem quantitativa nesse sentido. Porém, ele é um modelo estrutural, né? Ele é um modelo muito de longo prazo, e a gente brinca, né, que se eu fosse um alienígena, investisse nesse modelo e acordasse daqui 10 anos, ele teria sido o melhor portfólio. É isso. Só que as pessoas elas não conseguem, né? Ninguém consegue viver dessa forma, né? Não olhar para o dinheiro, não olhar para o mercado. E aí a gente vem desenvolvendo uma série de estratégias que a gente chama de táticas, muito mais de curto prazo, em que a gente vem a gente faz tilts, né? A gente dá pequenos desvios nesse modelo estrutural para poder capturar, às vezes, uma tendência de curto prazo, alguma oportunidade, alguma descorrelação, muito para poder defender os portfólios ou melhorar a eficiência do portfólio no curto prazo, né? E aí tem discussões que são muito mais qualitativas ou quantitativas, dependendo da abordagem, para poder fazer esses ajustes nos portfólios, né? Então hoje a gente tem um portfólio de asset allocation de renda fixa, né? Então a renda fixa é o maior mercado brasileiro. E assim, no final do dia, todo mundo no Brasil está operando juros. Se você investe em equities no Brasil, você está operando juros. Porque se o governo faz uma cagada lá em Brasília, a curva abre, o dólar sobe, a sua ação derrete. E se o governo faz uma coisa boa, se tem um governo lá na frente que vai ser. Se sobe um governo bom ano que vem, que vai ter uma política fiscal boa, a sua ação vai valorizar, provavelmente. Então, no final, a correlação dos ativos locais com a curva de juros é muito alta. Por isso que a gente decidiu investir bastante no modelo de renda fixa, em que a gente opera a curva de juros de acordo com os regimes econômicos, né? Então, se o Banco Central está dando uma sinalização de maior aperto monetário e ele está vendo que a inflação vai cair lá na frente, poxa, isso é uma informação muito importante que eu consigo operar a curva com essa informação, ou não. Ele está vendo que a inflação vai desandar, ele precisa subir mais juros, então isso também entra como uma informação muito importante para a gente conseguir se posicionar na curva de juros brasileira, né? E aí, só para fechar minha fala, todo esse processo que eu comentei para vocês, né, de tático e estrutural, a gente desenvolveu ao longo do tempo uma posicionamento tático em Equities Brasil, né, em fatores de riscos brasileiros na Bolsa Brasileira. E eles vinham performando super bem, e aí nesse momento que a gente decide transformar essas estratégias em ETFs. Né? Então a gente pega essas estratégias,
vai junto com a Bolsa de Valores, a B3, e fala: Oi, B3, tudo bem? Eu queria criar um ETF dessa minha estratégia que eu já tinha, que eu tenho proprietária aqui em casa. E eles adoraram a ideia e a gente lança os ETFs, né? Os ETFs, porque o ETF no Brasil, ele precisa ter um índice de referência, né? Então, igual tem o Ibovespa, o S&P 500, a gente precisa desenvolver um índice em conjunto. A gente desenvolveu esse índice junto com a B3, então tem o Ibovespa Smart Dividendos, que é um índice de dividendos, que é uma estratégia de qualidade, olhando pela literatura econômica. Eu tenho o Ibovespa Low Vol, que é uma estratégia defensiva, baixa volatilidade. E tem o Ibovespa High Beta, que é uma estratégia de alto beta, de empresas de alto beta. E isso foi como se fosse um carve-out, né, um split das estratégias sistemáticas que a gente tinha aqui, e hoje é acessível para qualquer tipo de investidor, qualquer pessoa que chegar aí no home broker e clica lá e compra essa estratégia super líquida, super transparente, consegue acessar no site as informações, não é... Eu não gosto de caixa preta, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui de sistemático, quant, no final pode ser lido como uma coisa meio caixa preta, mas o que a gente quer sempre é dar muita transparência e eu quero que as pessoas entendam o valor disso e sejam sócias desse tipo de estratégia, né? E aí, só para fechar novamente, acho que a grande beleza de fazer isso dentro de uma fintech é que raramente tudo isso que eu falei aqui para vocês eu conseguiria fazer dentro de um grande banco tradicional. Um grande banco tradicional, provavelmente ele teria processos muito mais lentos e muito mais morosos em termos de tecnologia para eu conseguir desenvolver isso com tanta velocidade e ter a capacidade de testar, empreender e modelar como a gente tem aqui dentro do banco, dentro do Nubank, que acho que isso que é o grande diferencial hoje aqui dentro da gente, que a gente consegue mudar a direção das coisas, testar e se alavancar muito nos dados e porque a beleza da fintech é você se alavancar em tecnologia e conhecimento de mercado. Se tiver só tecnologia, você vai fazer caca, porque vai ter algum detalhe de mercado que você não vai saber. Mas se você fizer só mercado, se você só saber só de mercado, cara, você vai rodar tudo em planilha, não vai conseguir escalar a sua operação, daqui 6 meses, um ano, você não vai conseguir escalar porque você vai precisar colocar mais gente e vai dar pau nos seus processos. Então, como fazer essa combinação entre tecnologia e mercado financeiro, acho que é a grande diferencial de estar dentro de uma fintech, tá? Cara, bem legal. E você mencionou os ETFs, você já vi matéria assinada por você do Valor Econômico, e você fala muito do seu Twitter também, acho que são principais porta-vozes desse movimento de ETF. Eu queria saber por que que você se familiarizou tanto com essa classe de ativo e o que que você vê que seja um pilar assim principal da diferença dos ETFs para os fundos multimercados tradicionais assim. Boa. Eu tô falando de ETF tem um tempo já. Eu sou muito vocal, porque, assim, galera, eu tenho comigo alguns valores pessoais que eu acho que o dinheiro é parte da liberdade do indivíduo. Você construir patrimônio te dá liberdade para escolher o que você quiser fazer da sua vida, se você quiser trabalhar mais, trabalhar menos, quiser mudar de país, comprar uma casa, te dá liberdade para tomar decisões. E eu acho que o ETF é um meio, talvez o melhor meio para isso, porque ele é um instrumento muito líquido, muito transparente e de custo muito baixo. Então, o custo para você investir nele é muito baixo e para o investidor, no final, menos custos é mais retorno para você, nesse sentido. E para mim, dentro do mercado financeiro brasileiro hoje, inexiste essa discussão de ETF, porque no final, a maior parte dos lugares de mercado financeiro que principalmente assim que é para pessoa física, varejo tradicional, cliente é o último que importa. Cara, se você tem, beleza, tem 10 milhões de reais, se você tem 1 bilhão de reais, você vai ter seu family office, você vai ser muito bem atendido e seu patrimônio está garantido. Mas uma pessoa normal ali que está guardando dinheiro, que está tentando investir, puta, chegar no final do mês com dinheiro guardado, ela vai ser grandes chances que ela se tomar uma recomendação dentro de um grande banco ou de uma empresa, assim, via de regra tem muito conflito, né? Não estou falando que todos são ruins, nunca é, não é. Tem gente boa em vários lugares, né? Acho que isso é importante falar, mas via de regra, quando você começa a olhar para os ETFs, e se você recebe uma recomendação de ETF, ela é uma recomendação isenta e que visa ali, né, o melhor interesse dos
da pessoa, né, do investidor. E vem muito desse lugar, né, o meu interesse. Em especial, né, então acho que eu vou abrir um parênteses grande aqui, a maior asset do mundo, né, são duas, é a BlackRock e a Vanguard. A Vanguard, em específico, ela é uma asset de ETFs que lançou os primeiros ETFs no mercado americano, e o fundador, que é o Jack Bogle, ele já escreveu vários livros, então em algum momento vocês vão pedir uma recomendação de livro aqui, vai ser a recomendação dele que eu vou dar. E ele funda a Vanguard apenas com ETFs, e a estrutura que ele cria da gestora, que hoje tem lá seus 10 trilhões de dólares, é que os próprios ETFs são donos da gestora. É uma estrutura muito única que ele criou, em que o lucro que a gestora tem, ela é devolvida para os próprios ETFs, e o que o ETF faz? A partir desse lucro, ele derruba a taxa de administração. E ele faz um fee compression, ele diminui a taxa de administração, isso durante 30 anos, e ele basicamente disruptou Wall Street, né? Tipo, ele criou uma máquina de derrubar taxas, e no final ele fez uma transferência de renda para as pessoas, porque ele derrubou as taxas de administração dos fundos, ele criou uma concorrência positiva ali nesse sentido. Então é muito inspirador isso, acho que é um baita case, assim, e toda a filosofia dele, do Jack Bogle, que eles são conhecidos como Bugleheads, não sei se vocês já viram falar disso, que são pessoas que seguem ali um pouco da filosofia passiva, de investimentos passivos, vai em linha de você ter investimentos em ETFs ou que tenham custos baixos e que você alcance liberdade financeira a partir do mercado. Então, é você conseguir usar o mercado ao seu favor, não o mercado te usar a favor dele. É muito nesse sentido. E eu acho que a grande diferença de um ETF para um fundo de investimento é que o ETF ele está listado na bolsa, né? Então, hoje, quando você entra lá na plataforma da XP, né, tem uma lista de fundos, você escolhe para investir lá no fundo. Esse dinheiro que você pegou, seu, e mandou para a XP, ele está como se fosse numa estrutura fora do balanço, assim, ele está numa estrutura tipo de uma conta corrente bancária transacionando ali na sua conta na corretora para o fundo de investimento. O ETF, ele está num ambiente de bolsa. Então, ele está na B3, está listado na B3. Por ele estar listado na B3, ele é muito mais transparente e escalável, né? Então, se chegar ali, vamos dizer que eu tenho o meu ETF aqui de dividendos, ele está lá na B3, chega lá o João Vitor, ele quer comprar R$ 100 desse ETF, ele vai lá, manda uma ordem de R$ 100 e compra. Ao mesmo tempo que o fundo de pensão de Singapura decide comprar meu ETF e mandar uma ordem de 10 bilhões de reais. Ele chega lá, pum, compra 10 bilhões de reais da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo preço, a mesma taxa, exatamente igual. Então, ele é extremamente uniforme, né, e democrático nesse sentido. Diferente do fundo, que aí vai ter uma série de condições. Às vezes o João Vitor não vai conseguir investir naquele fundo, mas o fundo de Singapura vai, porque ele é extremamente exclusivo, extremamente fechado, né? Então, e aí tem abordagens diferentes. Às vezes um fundo pode ser bom, não é que só o ETF é bom. Às vezes o fundo pode ser bom porque a estratégia daquele fundo faz sentido. O fundo é um private equity, né? O private equity ele é um fundo normalmente. Então, putz, ele faz sentido estar ali, tendo condições mais específicas, ele tem ativos muito mais ilíquidos, não está no ambiente de bolsa. Mas para assim, 90% da população que está ali montando um portfólio diversificado, o ETF resolve e resolve muito bem, tá? Então, acho que é um pouco disso, cara. Legal, cara. E eu queria saber como que é a tua abordagem, pensando que, assim, no momento que o ETF vai replicar um índice, como que num país como o Brasil, por exemplo, que a gente tem, pô, uma ameaça um dia de uma taxação de 25%, daí chega uma de 50% dos Estados Unidos, daí uma sanção aqui, outra sanção ali. Como que é a tua abordagem, pensando no cenário brasileiro dessa loucura monetária e vol, como que é a tua abordagem para os ETFs? Legal. É uma boa pergunta. E aí tem algumas formas de responder. Quando a gente foi criar os ETFs
ações brasileiras, né? Então hoje a gente tem lá, como eu comentei, 5 ETFs de ações brasileiras, né? São 2 de dividendos, então eu tenho um ETF de dividendos que paga devolve dividendo para a pessoa e tenho que reinveste dentro da carteira. Eu tenho um ETF de low vol, que é o defensivo, de high beta, que são empresas mais agressivas, e tem um quinto, que é o NBOV, que acho que isso aqui vale a pena falar depois. Mas assim, a gente que criou esses índices junto com a B3. E foi um grande exercício de backtest e discussões qualitativas de como construir um ETF ou uma estratégia de investimentos que parasse de pé no mercado brasileiro, né? No mercado no mercado de equities brasileiro, porque o mercado de equities tem muitas particularidades, né, no Brasil. O mercado de equities, se você quebrar ali o Ibovespa, pega o Ibovespa, você tem 2 grandes grupos de empresas ali. Você tem as empresas de commodity, que são ligadas a muitos ciclos internacionais, né? Porque a commodity, basicamente, o preço é determinado internacionalmente. Se o petróleo sobe, a Petrobras fica mais lucrativa. E você tem as empresas ligadas à economia local, a economia real brasileira, consumo, utilities. Então você tem esses 2 grandes blocos. E normalmente, por exemplo, aconteceu isso recentemente. Depois da pandemia ali, teve um boom do preços das commodities, né? O petróleo disparou, minério de ferro. E aí, por exemplo, a Vale do Rio Doce pagou 50% de dividend yield. A Petrobras pagou 60%, 70% de dividend yield em um ano. Versus a Lojas Renner, que era uma grande pagadora de dividendos, e de repente aquilo ali parou de pagar, a empresa ficou muito alavancada. Então, a economia brasileira é uma economia extremamente cíclica e dependente de ciclos internacionais e do ciclo brasileiro, né? De taxa de juros e crescimento. E aí, quando a gente foi montar o índice, a gente montou um índice de dividendos que eu queria selecionar as maiores empresas pagadoras de dividendos, né? O investidor, pessoa física, os investidores adoram empresas pagadoras de dividendos. Todo mundo quer ali ler a carteira do Barsi, o Barsi comprou Alpargatas lá atrás e ganhou dividendos a vida inteira, tal, né? E como criar isso dentro de uma regra, dentro de um índice, né? E aí que a gente, cara, fez um trabalho longo ali de base de dados, né? Então a gente voltou todos os eventos corporativos de dividendos, dividendos pagos pelas empresas desde 2002, fez o backtest de todas as empresas, fusões e aquisições, fez todo ali um backtest para poder construir um índice que conseguisse se adaptar a essa ciclicidade que eu comentei para vocês. E aí, no final, a gente conseguiu sair com uma metodologia animal, na minha opinião, muito boa. Hoje, assim, ele é reconhecido como um dos melhores índices de dividendos do Brasil ali, que basicamente ele vai olhar para 6 anos, então ele vai pegar a VEG. Nesses últimos 6 anos, a VEG pagou o dividendo nos últimos 6 anos, e ele vai fazer o dividend yield dessa janela mais longa. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma média de 6 anos exponencial, em que eu vou dar mais peso para o dado mais recente e menos peso para o dado mais antigo. Porque o dado mais recente, ele é a melhor informação que eu tenho da empresa hoje. Então, ele é o que melhor reflete o estado corrente da empresa. Mas o mais antigo também é importante porque eu quero uma empresa que seja lucrativa no tempo, no sentido que ela tenha um core business lucrativo. Então, eu vou pegar uma janela mais longa nesse sentido e vou acompanhar isso ao longo do tempo, né? Vou sempre fazer os rebalanceamentos. E quando você faz isso, o backtest é muito bom e a gente conseguiu sair com uma solução bem completa nesse sentido. Outro fator para complementar com vocês, a gente fez lá o ETF de low vol, né? Então, esse fator de risco chama low volatility, que não sei quando vocês já leram sobre isso, ele é um dos fatores que mais dá dinheiro no Brasil e no mundo, assim. Que é basicamente você pegar dentro de um basket de ações, então você pega o Ibovespa ali, o Ibovespa vai ter 90 nomes de empresas. E aí você faz um ranking das empresas que têm menor volatilidade. Então você começa da menor volatilidade para maior volatilidade ali, da menor para maior. E você vai lá e pega só as 25% de menor vol. Então você pega ali as 25% primeiras, que é o primeiro quartil, e fala, esse vai ser meu portfólio. Então eu vou eliminar as empresas de pior vol.
e vou eliminar ali as empresas que estão com muita vol, que no final é o que a gente chama de volatilidade podre, né? A volatilidade ela não se paga lá no futuro. E só de fazer isso, o backtest, assim, é um índice mega simples, um índice mega dummy, né, no sentido de não ter muita inteligência, mas por ser muito simples, ele é extremamente sofisticado. O retorno acumulado é uma paulada, assim, tipo, é Ibovespa mais 10 nos últimos 10, 20 anos, de uma forma super direta e sistemática. Então, acho que são esses os tipos de sofisticações que a gente faz aqui para tentar colocar de pé um produto que se adapta ao contexto brasileiro. Porque, assim, se você pegar as estratégias americanas, os ETFs americanos, e tentar meio que copy-paste para o Brasil, não vai funcionar. Não para de pé, porque tem muitas características muito particulares que, de alguma forma, não vão funcionar. E aí, só para terminar, vou dar um spoiler aqui para vocês de ETFs. A gente está lançando agora um ETF de Bitcoin, que vai sair nas ruas aí mês que vem. E ele é um ETF de Bitcoin que todo mundo já conhece, tem um monte aí no mercado, né? Só que a gente vai fazer, ao invés de implementar na carteira do ETF, eu pegar o dinheiro e mandar e comprar um Bitcoin mesmo, ir lá na blockchain e comprar esse Bitcoin, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar um contrato futuro de Bitcoin na B3. Então, eu não tenho risco de blockchain, né? Porque, não sei, eu sou bem pró-cripto, mas ao mesmo tempo, quando você compra um ETF e esse ETF pega a grana e manda para a blockchain, você está num risco ali que você não sabe direito onde está essa grana, né? Tem ali uma chave privada, tal, mas você tem que confiar muito na estrutura. Quando você faz via contrato futuro, ele é uma liquidação financeira. Ele está no ambiente de bolsa, na B3, e é só uma você só quer a exposição sintética ao Bitcoin. Você não quer o Bitcoin. Você quer que se o Bitcoin suba, você ganhe dinheiro. O Bitcoin meio que é a tecnologia em si, às vezes não é a parte mais importante. Só que você já deve ter estudado o mercado futuro e tal, né? Quando você compra o mercado futuro, né, um contrato futuro, você coloca. Eu não preciso ter 100% do meu patrimônio alocado no contrato futuro. Eu vou entregar 5% do meu patrimônio em margem para poder me alavancar e vou passar meu caixa e vou ficar com caixa livre. Então, esse ETF ele vai render Bitcoin mais CDI. Então, ele vai ser um composto de retorno do Bitcoin mais o CDI 15% ao ano, em média. Então vai ser uma estrutura bem inovadora que a gente vai lançar aí logo mais, que, de novo, é uma forma de se aproveitar do Brasil, no sentido das características do Brasil de juros muito altos, para poder lançar um produto que, enfim, que todo mundo já conhece. Cara, bem legal. E você mencionou também no meio o rebalanceamento de ativos. Eu queria saber como que vocês fazem esse rebalanceamento e, pelo que eu entendi, ele é totalmente automatizado na parte quant, certo? Certo? Tipo assim, a execução não é automatizada, no sentido de eu ir lá e o robô comprar e vender as ações, mas o cálculo porque assim, eu tenho a carteira de dividendos aqui, ela existe, aí ela vai ser rebalanceada em 1º de setembro. Então, 1º de setembro, eu sei que eu preciso de uma carteira nova. No dia 28 de agosto, 2 dias antes, eu recebo a nova carteira que precisa ser implementada até 1º de setembro. E aí eu vou me juntar aqui com o time de trade, então eu tenho uma pessoa que é o trader, que fica ali executando as ordens, a gente vai calcular o rebalanceamento do portfólio e ele vai executar essas ações no mercado, ele vai lá e enviar as ordens para fazer o rebalanceamento. Então, o envio da ordem, ele vamos dizer assim, manual, no sentido que tem um ser humano que faz o double check, que vê ali, né, se está tudo certinho, mas o output, né, que é a troca de carteira e o cálculo da nova carteira, ele é todo sistematizado nesse sentido, né? Então, é isso que é muito legal comentar com vocês, né? A gestão de um ETF, ela é extremamente automatizada. Então, eu faço gestão de 5 ETFs de equities aqui. Eu não preciso ter
um analista de bancos, um analista de utilities, um analista de petróleo, que normalmente é o que acaba acontecendo nas assets tradicionais, né? Então tem um fundo de ações lá, que tem o cara que cobre utilities, que tem um cara que cobre petróleo, tal, oil and gas, e aí ele vira meio que o expert nesse setor. Num contexto de ETF, como eu já criei o índice, ele está rodando em cima do índice. O que eu tenho que garantir é que meu índice é bom, que meu índice faz sentido, que meu backtest ele para de pé, que ele captura os fatores relevantes, mas o dia a dia eu tenho que seguir o índice. E isso é muito mais escalável nesse aspecto. Por isso que eu consigo oferecer um ETF com 0,50% de taxa de administração versus um fundo que é 2,20, né? 2% mais 20 taxa de performance, que ali tem um custo maior, mas é porque ele é uma outra proposta, né? Ele está buscando mesmo, nesse caso do fundo 2,20, buscando o alfa, e ele vai buscar ali tentar um melhor retorno, dadas as condições de mercado. O problema é que não são todos que conseguem, apenas alguns, né? Bem legal. E queria que você também, para finalizar um pouco a questão de ETF, você, você falasse um pouco das suas perspectivas para esse mercado, comparado com os Estados Unidos e o resto do mundo, né? Pensando que nos Estados Unidos esse mercado representa o quê? Quase 10% do que está investido em fundos, e no Brasil acho que não chega nem a 1%. Qual que você acha, qual que é a tua perspectiva, na verdade, em relação a esse setor no Brasil? Cara, minha perspectiva é muito boa. Eu acho que estamos no melhor momento no mercado de ETFs no Brasil da história. Até postei hoje, né? Esse ano vai só até junho, já foram mais de 40 ETFs lançados. Então tá um mercado muito, e tá caminhando para ser o ano que mais ETFs foram lançados no Brasil, né? Então, assim, o Brasil, ele é aquela história, né? Você entender o que vai acontecer no Brasil é olhar o que aconteceu há 10 anos nos Estados Unidos, né? Então, Sim. tipo, não pode ser que não seja exatamente igual ou na mesma velocidade, mas a direção é a mesma. Então, assim, eu acho que é muito provável que aconteça o que aconteceu lá. Não acho que não acho que vai acabar o mercado de renda de gestão ativa, não é isso, mas eu acho que você vai ter os dois mundos convivendo. Hoje, ele não existe, né? Tipo, 100% gestão ativa versus um pouquinho de gestão passiva, né? Então, acho que essa conta ela vai se equilibrar um pouco mais nesse sentido, e acho que é uma oportunidade muito grande, principalmente para, né, o business que eu chamo de advisor, né, de assessores de investimentos, pessoas que dão recomendação. Então, poxa, uma corretora, um family office, um assessor, um consultor de investimentos ali que vai fazer as recomendações, ele vai começar a usar mais os ETFs ao invés de recomendar um fundo que no final não é tão bom ou não tão alinhado com o propósito ali. Legal. E o que que você acha que o mercado brasileiro precisa para reter mais esse TF? De, pode ser de talvez divulgação, ou esse produto ser mais ofertado, talvez pelas assets? Então, eu acho que tem algumas coisas. Tem a questão de education, da educação, assim. Porque, assim, cara, a conversa que a gente está tendo aqui, que eu estou falando com vocês, estou trazendo esses detalhes, às vezes é a conversa que eu tenho com um family office grande, assim, porque às vezes nem dentro de um family office as pessoas têm a cultura de investir em ETF, né? É um negócio meio cultural, assim. As tradições ainda são muito de tipo, eu tenho dinheiro, eu vou investir num fundo multimercado, ou num gestor ali, tipo, um fundo de ações. Tem uma coisa ainda meio da inércia, né, do conhecido, e aí as novas gerações, as pessoas que estão ali buscando entender e conhecer, elas vão abrindo essas novas possibilidades. Então, acho que tem uma coisa de educação e de geração para poder, de alguma forma, que esse mercado se desenvolva. E também a questão da transparência, né? A regulação brasileira vem mudando no Brasil de investimentos, focado muito em transparência, focado muito em dar ali o poder para o investidor final, e que acho que depois, foi agora em setembro, né? Setembro do ano passado, que entrou a 175, CVM 175, que ela deu um push muito grande em transparência, e naturalmente os ETFs são aí os ganhadores, tá? Então, assim, se você está tocando uma asset hoje no Brasil
e você pretende que essa asset exista daqui 10 anos, se você não está olhando para ETF, eu acho que você está com um problema, assim, sabe? Porque, de novo, acho que isso é importante comentar com vocês. Lá nos Estados Unidos, começaram-se como ETFs passivos, mas já existe uma grande gama de ETFs ativos, em que o ETF ele não precisa se restringir a um índice, ele tem uma liberdade, o gestor pode ter a liberdade dele, o que é o que vai acontecer aqui no Brasil também em algum momento. A legislação hoje não permite ETFs ativos, mas já tem algumas discussões que eu escuto no mercado para poder alterar a legislação para ETFs ativos. No momento que você libera ETFs ativos, um gestor de um fundo de ações, não faz sentido ele ter mais apenas um fundo. Ele pode abrir um ETF ativo, que ele implementa a carteira dele lá, e as pessoas vão investir no ETF dele ali de forma super simples, tá? Então, eu acho que isso, olhando para frente, assim, não dá para dizer quando, mas é a direção. Não, legal que você comentou essa questão da sobrevivência das assets, porque uma das minhas perguntas era a sua situação, a sua visão atual da situação das assets no Brasil. Assim, qual que vai ser, quanto que é o tempo que elas ainda vão durar no modo que são? E, sim, a sua visão mesmo disso. Boa. Cara, Rentabilidade também. então, assim, acho que dá para quebrar em dois grupos, né? As assets que oferecem renda fixa e as que não oferecem, né? Asset que tem um business de renda fixa, crédito, FDIC, fundo imobiliário, fundo de infraestrutura, essas assets elas estão bem, assim, elas todas estão aí vivendo um bull market de renda fixa, né? Então, a taxa Selic está 15, está todo mundo investindo nesses produtos, eles estão, acho que, de alguma forma, a coisa está funcionando bem. Por outro lado, os ativos, as assets que tocam ativos mais de risco, né? Ações, private equity, multimercado, cara, aí assim, tá bem difícil. A gente vem aí de 2, 3 anos de muito resgate, né? As pessoas retirando dinheiro dessas estratégias. E acho que tá todo mundo meio se reinventando, assim. Muitas assets de multimercado, né, de hedge funds, abriram fundos de crédito de renda fixa, então abriram uma célula de renda fixa ali, porque entenderam que era importante. Muitas assets fecharam, muitas assets fizeram fusões, né? Então teve muitos deals assim de fusão entre assets, junto às equipes. Muitas assets se juntaram a assessores de investimentos, né? Então o assessor ali que é no final o assessor é o dono do cliente. E aí o assessor ele não tem uma asset própria, ele vai lá e compra uma asset que às vezes não está tão bem das pernas para poder, né, ter ali uma asset dentro de casa e construir os produtos. Então, tá todo mundo meio tentando se reinventar, mas tá um mercado meio difícil assim, porque você pensa, vamos falar especificamente de um fundo de ações. Então, esse cara ali, ele tem uma equipe, tem os sócios, e no final do dia, o fundo, todo mundo está numa asset de ações para ganhar dinheiro, principalmente na taxa de performance, né? Eu bater o Ibovespa ali, vou dar Ibovespa mais 10, Ibovespa mais 5 e vou ganhar aquela performance. Só que ele está vendo o fundo dele 30% abaixo do Ibovespa. Ele, para ele recuperar aquilo ali para bater o Ibovespa, cara, vai ser anos, assim, vai ser 2, 3 anos à frente e se conseguir ainda. Então dá uma desmotivada no time, né? E como é que você segura as pessoas? Então tem que ter um alinhamento muito grande entre os sócios, um alinhamento de longo prazo, tá muito perto de pessoas que você confia, porque é um business de longo prazo e às vezes só que você tem conta para pagar mês que vem, você tem planos para fazer. Então acho que tá tendo bastante dessas discussões assim, somado a uma grande revolução tecnológica que vem acontecendo. Então assim, pô, tu tá vendo os negócios de AI aqui, chat GPT, AI para todo lado, e se você vai querer operar do mesmo jeito que você operava nos últimos 10 anos, não faz sentido, né? Tipo, você vai operar lendo notícia do jornal e lendo balanço, não vai ser assim que você vai ganhar mais dinheiro daqui para frente. Então é um negócio que é muito concorrencial, e vocês que estão aí na faculdade, que estão se desenvolvendo, estudando, chegando cheio de garra e de conhecimento novo, para poder também empurrar esse mercado, né? Então, acho que é um momento bem particular, assim, que está todo mundo vivendo e tentando entender para onde que vai, assim.
Legal. E queria agora saber um pouco mais do Pedro como pessoa. Eu queria saber o que que você vê como principais características para um portfólio manager hoje em dia no Brasil, principalmente. Legal. Cara, eu acho que isso que eu acabei de falar da tecnologia é um negócio importante, porque eu acho que a função do portfólio manager deveria mudar ao longo do tempo, né? Ela é, de novo, essa coisa muito de você ter essa visão do feeling, né, do mercado e de tipo, puta, eu vou ter aqui o meu portfólio de 10 bi e vou gerenciar esse portfólio aqui meio que porque eu tenho uma experiência de vários anos de mercado e aquilo ali vai contar. Eu acho que isso daqui cada vez mais tende a diminuir, ou se tornar um negócio mega nichado específico, assim, sabe? Puxa, puta, eu vou fazer um fundo de ativos judiciais de precatório e eu manjo pra caramba desse ativo. Beleza, aí você abre uma asset de precatórios e só você deve saber exatamente disso. Mas assim, putz, eu vou abrir uma asset de equities para investir em empresas listadas na B3 ou investir nos Estados Unidos para selecionar comprar Nvidia, comprar small cap americana. Talvez assim, o diferencial mesmo que eu, como humano, vou ter é muito baixo em termos de técnica, de skill, assim, de saber fazer o melhor modelo de valuation, saber modelar a melhor curva de juros. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento de mercado aqui dentro, tipo, você ter assim a experiência e o conhecimento de mercado e saber questionar, saber entender se está certo ou se está errado, vai ser cada vez mais importante assim. Por isso que vocês que estão talvez no começo da jornada, da carreira, têm um desafio assim, eu acho, porque vocês têm acesso a todas as ferramentas de AI, acesso à informação na internet, mas às vezes a experiência, o conhecimento, aquela coisa de saber que às vezes o dado está errado, ou que a taxa não faz sentido, aquilo ali, de você ter aquela sensibilidade muito específica, eu acho que isso que vai diferenciar muito dos profissionais, né? E, ao mesmo tempo, a capacidade de ter paciência, cara. Tipo, a capacidade de você conseguir, e para um gestor de portfólio é muito importante. Porque se você for um gestor de portfólio ansioso, provavelmente você não chega do outro lado, cara. Porque assim, a gente está vivendo o ano de 2025 extremamente difícil. O tanto de notícia ruim que a gente escuta, guerra, a questão do Lula, de governo, todo dia você tem uma notícia nova para vender a sua posição e você vai ser questionado disso. O S&P está na máxima. O S&P está na máxima e a bolsa sobe 25% no ano. E aí, né? Você teria atuado com base nessas notícias, ou você teria entendido que isso é muito mais um ruído, e que aquilo ali, na verdade, é uma realidade que você tem que passar a conviver? Porque acho que o grande desafio de tomar decisões de investimentos hoje em dia é porque o mundo é extremamente ruidoso, e você tem notícia ruim, e normalmente as notícias ruins, elas aparecem, chamam muito mais atenção do que notícia boa, né? Porque, de novo, você tem uma revolução de AI acontecendo, você tem toda uma digitalização do mundo, a economia brasileira está crescendo, então, assim, você tem um desafio fiscal importante, mas a economia brasileira vem crescendo, a inflação não é a melhor inflação do mundo, mas, pô, você está com uma inflação de 5%, 4,5% ali, que não é um fim do mundo, cara, não é assim, puta, não está descambando. Então, os fundamentos estão bons, estão assim, ok, e assim, e o mercado capturou esse movimento. Então, eu acho que para mim o grande desafio e o exercício que eu faço sempre aqui é conseguir, de alguma forma, separar o curto prazo dos fundamentos e tentar me policiar aí do meu comportamento, assim. E aí é muito meu estilo de gestão de portfólios, que é um estilo de gestão colegiada. Eu acho que é muito mais eficiente tomar as decisões em conjunto. Então, eu aposto muito nos comitês e no data driven. Então, a gente monta o comitê, tem um comitê de investimentos semanais aqui, tem reuniões semanais de investimentos para olhar o mercado, e eu tenho todos os screenings de dados na tela, e a gente vai passando junto com o time, analisando aquilo ali,
para que eu reduza o meu viés e o viés do time, porque a gente vai olhando os dados, vai olhando a evolução e o comportamento e vai entendendo para onde aquilo ali vai, muito mais com essa frieza e com algum grau ali de discricionariedade, né? A gente tem, putz, isso aqui já aconteceu, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, para poder chegar do outro lado. Então, eu acho que isso que é o desafio, cara. Eu não, e só para fechar minha fala, eu acho que o grande é conseguir. O grande desafio do gestor de portfólios é você conseguir juntar vários assuntos na cabeça, assim, é você conseguir pensar do lado da economia, do lado da macroeconomia, do lado da microeconomia, do balanço, como você implementa aquilo, quais são os impactos. Então, a informação que eu tive de economista foi muito importante para eu conseguir ter essa visão mais ampla de mercado, conseguir organizar tudo isso e depois tangibilizar isso numa decisão de investimento objetiva, né? Acho que esse que é o desafio e é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, assim. Legal, legal. Mas as perguntas eram justamente essa, como que a tua visão de economista fez diferença no mercado. E aproveitando esse gancho também da formação, eu deixei para o final, para fazer antes das perguntas, mas eu queria saber um pouco sobre o fundo de endowment da Unicamp, como que ele surgiu, não sei se você pode falar quanto em gestão, mas como que é a estratégia, como que você pensa em estruturar um fundo que você nunca vai pretender sacar também o dinheiro, né? É para as Legal. próximas gerações ficar acumulando ali. É legal. Puta, muito massa que vocês trouxeram isso, porque esse é um assunto que eu gosto muito. E, para mim, é uma das raras oportunidades que a gente tem na vida de fazer algo que é maior do que meu próprio ego, maior do que meu próprio interesse. Que a gente lá no Endowment está tomando decisões de investimentos para perpetuidade, né? Então ele é um portfólio que é feito para existir na perpetuidade, diferente do meu portfólio pessoal, que eu vou investir para comprar uma casa daqui a 10 anos, ou dos fundos que eu faço gestão aqui, que tem uma pessoa investindo que vai sacar esse dinheiro lá na frente. E aí eu me juntei ao Patronos, que é o endowment da Unicamp, ano passado, foi no meio do ano passado. É totalmente voluntário, né? Totalmente, eu não recebo nada. A gente tem hoje lá quase 3 milhões de reais. É um desafio muito grande crescer um endowment dentro de uma universidade ou dentro do Brasil, né? Porque infelizmente o brasileiro não tem cultura de doação e a gente tem uma cultura muito de não retribuir a nossa universidade, assim. Tipo, eu tenho vários amigos meus que saíram da universidade tipo, cara, a Unicamp às vezes mudou a vida da pessoa, é uma baita universidade ali, uma baita placa, né? E aí você não tem ali o give back, né? E tudo bem, mas assim, para mim é importante o give back e conseguir me reconectar ali com a Unicamp foi bem importante. E aí o Patronos, ele é um modelo de gestão, né, de endowment, que parte do rendimento que a gente tem ao longo do ano, a gente pega esse rendimento acima da inflação e isso vira o orçamento do ano seguinte. E aí esse dinheiro que sobra ali do ano seguinte, a gente investe em causas de impacto dentro da universidade. Principalmente, a gente investe em projetos que normalmente a Unicamp tradicionalmente não apoia, né? Então, onde a universidade não chega ali, que a gente consegue impactar. E, e aí tem N casos, cara. É muito legal ver ali o pessoal da engenharia, com os carros elétricos, os carros que eles montam. Teve um ano passado que foi. Teve um bem legal que foi a Liga de Nutrição da Unicamp. Eles pegaram o dinheiro do endowment para fazer a dieta dos atletas paraolímpicos do ano passado da seleção brasileira. Que o cara é um atleta olímpico, mas não tinha uma dieta. E eles, né, a gente conseguiu apoiar esse projeto. O próprio GMF, que é o Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp, que eu sou um dos fundadores, né? Eu ajudei a fundar lá atrás. Eles recebem um apoio do Patronos para poder dar curso de educação financeira para a comunidade de pessoas carentes ali da região de Campinas e tal. Então, cara, é um negócio muito bacana, assim, de propósito, que eu acho que deveria ter mais no Brasil, deveria ser muito maior.
Mas aos pouquinhos vai crescendo, tá tendo cada vez mais adoção. Tem o da USP lá, que é enorme, o Amigos da Poli. Tem ali o da FEA USP também, da UFRJ também é bem grande. E o mais legal, né, é que ele é um asset allocation. Então, quando você abre a carteira do Patronos, eu também eu faço um asset allocation lá de longuíssimo prazo. E aí, obviamente, como eu tenho que gerar retornos acima da inflação, eu vou ter uma alocação muito grande em renda fixa de longo prazo. Então, eu pego o dinheiro e invisto em NTNBs com vencimento em 2050, 2060, que está pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, então isso vai multiplicar por 20, por 30 lá no futuro e vai virar um belo orçamento ali para os projetos, né? E aí eu faço diversificação em fundos ativos, em alguns ETFs, uma pequena parte, e até quero, quando o PL do fundo crescer mais, né, entrar de fato em alternativos, né, em fundos alternativos, private equity, venture capital, porque lá fora é isso que acontece, né, os grandes endowments, eles são grandes financiadores de venture capitals, de fintechs, porque ali consegue financiar, se a fintech dá muito certo, aquilo ali vira um retorno muito grande e no final vira orçamento para a universidade, né? Então, é bem legal essa dinâmica. Porra, muito legal. Eu nunca tinha vi, acho que eu nunca vi essa proposta aqui pro sul, Paraná, nunca vi, principalmente no sul. Eu Bem acho que tem o legal. Catarina, né? Tem de Floripa tem um. Se quiser, eu passo contato para vocês. Legal, quero sim. E queria agora abrir para as perguntas. Muito obrigado pela conversa, Pedro. Quem tiver uma pergunta pode levantar a mão no Teams mesmo, que eu já libero o microfone aqui. Abri primeiro pro Lucas aqui. Pera aí. Ah, não, já tá liberado. Já Fechou. tranquilo. Perfeito. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado, Pedro, pela conversa, cara. Achei muito legal mesmo. Anotei vários pontos para perguntar. Mas o que eu fiquei mais animado, sendo bem sincero, como eu sou um grande fã do Gene Simons, foi quando você falou do Black Littman ali, e sabendo que ele veio do modelo de Malkovich, e eu queria, e também depois de uma outra fala que você falou sobre essa linha tênue de distinguir o que acaba sendo ruído e o que acaba sendo incorporado à nossa realidade, só mais um fenômeno que vira cotidiano. Eu queria entender como esse sistema que vocês construíram, ele interpreta esses riscos de cauda longa, digamos assim, que são realmente mudanças severas na sociedade, sei lá, 2008, ou o início de uma nova guerra, ou até a pandemia, algo nesse sentido, ou são só mais esse ruído, sabe? Porque quando a gente vê análise de equity em Brasil, a gente tem todo o ruído interno de instabilidade política, monetária, cara, notícia que sai, etc. É, quanto a gente é afetado por esses ruídos externos que são coisas, fenômenos globais. E entendendo que esses sistemas eles variam de uma distribuição normal, que você interpreta que a maioria dessas coisas são ruído e que são normais, né? E você teria esse rendimento normal. Eu queria entender como que vocês interpretam isso e também como funciona esse sistema de tomada de decisão, que eu achei muito interessante que você falou. Então a gente tem um sistema que nos dá o output, tá? Então eu estou analisando essas variáveis segundo o meu sistema probabilístico e estatístico, ele teria esse output, mas eu, como gestor, consigo interpretar isso e falar, tá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, então eu vou mudar, vou rebalancear dessa forma e vou tomar essa decisão para a gente seguir nessa vertente. Eu queria entender como que esse sistema funciona. Boa, legal. Bem boa pergunta. Legal saber que você conhece aí o Black Litterman. E tem vários modelos, né, de asset allocation, na verdade, é um modelo de otimização de portfólios. E tem vários, né? Tem o Markowitz, que é o principal aí que você citou, que é o pai de todos, vamos dizer assim. Tem o Black Litterman, tem o Risk Parity, tem o Hierarchical Risk Parity, tem vários. A gente escolheu o Black Litterman porque ele tem uma premissa qualitativa muito forte, que é dos mercados em equilíbrio, né? Ele olha lá, depois fez pesquisa, mas ele vai olhar o market cap dos mercados, né? O tamanho do mercado. Então, poxa, se o tamanho do mercado de equities americano e o tamanho do mercado de equities brasileiro o tamanho do mercado de equities americano é tão grande
e do equities brasileiro é tão pequeno, isso é uma informação muito importante, porque o fluxo de capital vai muito mais para o americano do que o do brasileiro. Isso é uma informação da relação de tamanhos, né? E aí, a gente faz uma que a gente chama de tropicalização, né? Porque é um modelo, o Black Lithium é um modelo com viés de muito de economia desenvolvida. E aí você precisa tropicalizar para o Brasil para poder se adaptar ao contexto brasileiro. A gente faz uma série de adaptações e a gente parte de uma premissa de mercado normal, né? Então eu tenho uma premissa de mercado funcionando a seu pleno vapor, no sentido de que a volatilidade está no patamar normal, as correlações estão normais, tudo mais. Mas quando acontece um cenário, por exemplo, de pandemia, né? Então, quando tudo explode, a volatilidade explode. Normalmente, quando acontece isso, as correlações elas se quebram, porque você tem ativos descorrelacionados e elas se juntam todas, né? E a gente busca entender quais são os ativos que a gente chama de antifrágeis, os ativos que são totalmente descorrelacionados. Via de regra, você vê lá o ouro como esse ativo, muitos dizem que o Bitcoin é assim, e o próprio dólar, né? Então, hoje, nos portfólios, a gente carrega uma posição de dólar importante, porque normalmente nesse cenário em que tem uma crise, né, que tem um cenário de ruptura muito grande, o dólar se valoriza, porque as pessoas correm para, né, a moeda mais forte e aquilo se transforma num hedge natural para o portfólio na descorrelação. Então, essa é uma forma de pensar. A outra forma, que acho que é bem legal compartilhar com vocês, é que, assim, eu estou na gestão dos portfólios, estou na gestão ali no front. Eu tenho uma outra área dentro da Asset, que é a área de riscos, que ela vai monitorar o risco do meu portfólio. E ela vai olhar para o VaR do meu portfólio, vai olhar para o drawdown do meu portfólio, para a alavancagem. E aí eles começam a perceber, por exemplo, num cenário de pandemia, que o mercado está lambendo, que está tudo derretendo, que eu estou muito próximo de bater o meu VaR máximo, que é o meu orçamento de risco máximo. E aí eu vou começar a tomar, de alguma forma, posso tomar algum pushback, posso tomar algum questionamento de reduzir as posições de forma a não comprometer a performance do fundo, porque o VaR ali está batendo no limite, né? Mas, assim, se você for conversar com o pessoal que é quantitativo e tal, raramente você monta uma estratégia pensando no cenário de cauda, porque você não consegue, o cenário de cauda, por definição, você não consegue prever, né? Se é um cisne negro, se é um Black Swan, é impossível prever, senão ele não é um cisne swan, é um Black Swan por definição. E aí que é um pouco dessa história. Aí tem uma galera que fala, não, você tem que ficar comprando os put, né? Você fica comprando put fora do dinheiro, e aí um belo dia você vai pegar ali um Covid da vida, e aí você vai ficar milionário. Beleza. Mas acontece isso uma vez a cada 5 anos, e durante 4 anos e 364 dias você perdeu dinheiro, você ganhou dinheiro em um, e aí quando você vai no acumulado, você perdeu dinheiro, né? Então, eu não sou muito dessa linha, eu sou mais da linha da diversificação e ter classes de ativos diversificadas, especialmente no Brasil, ter moeda forte e ter alocação offshore, que ajuda muito, principalmente nesses cenários de Brasil, assim, que tudo dá errado, e do nada o dólar explode, volta para R$ 6, e você tem uma posição em dólar e segura muito a volatilidade do portfólio, reduz bastante ali né, o risco do portfólio, tá? Boa. Mais alguma pergunta? O Lilo tinha levantado a mão. Boa. Pô, Pedro, obrigado também por estar aqui. Muito massa ouvir você falando. Eu queria retomar uma questão que o João abordou, principalmente questão de fintech. Eu imagino que, putz, empresa nova, startup, unicórnio, querendo ou não, ainda é uma startup. Eu acho que geralmente a gente tem muito mais permeabilidade de tecnologia dentro dessas empresas. E eu queria perguntar assim, o que que você usa de tecnologia, sei lá, tipo de AI no seu dia a dia, coisa assim, Uhum. métodos não convencionais, coisas do tipo assim. E se você acha que isso é bem por causa de ser uma fintech ou se é só uma questão de momento de mercado, assim. Legal. Eu acho estar dentro de uma fintech é muito bom para
poder ter acesso às tecnologias, né? Então, é um ambiente favorável para ter acesso às tecnologias. Mas, assim, do que eu ando escutando do mercado, todo mundo meio que está caminhando para isso, assim. Então, se você estivesse ali no Itaú da vida, no Bradesco, talvez você não tivesse um incentivo tão grande igual a gente tem aqui, mas, sim, o pessoal está estudando bastante e, de alguma forma, correndo atrás ali de ter essas aplicações, tá? Então, eu acho que é uma realidade hoje já bem grande dentro das empresas, implementação de tecnologia, né, os times de tecnologia, e acho que essa, cada vez mais, é ter essa, que a gente tem muito essa visão, eu sou um profissional de tecnologia, eu sou um profissional de investimentos. Na verdade, às vezes é a mesma coisa, assim, cara, você trabalha com um asset, você trabalha numa corretora, você trabalha num banco, e você usa tecnologia no seu dia a dia para poder fazer melhor o seu trabalho. E eu estou até fazendo, agora que eu estou estudando bastante agora, são os agentes, né, que é o que está na moda. Eu estou fazendo alguns cursos naquela Asimov Academy, eu recomendo bastante, fazendo uma propaganda aqui. Eles são do Sul, eu gosto bastante deles, eles são, acho que estão do Rio Grande do Sul ali. E eles têm uns cursos muito de usar a API do ChatGPT, né? Você conseguir usar dentro do Python. Então, dentro do ambiente do Python, você chama o ChatGPT ali e ele vai resolver um problema ali dentro. Porque qual que é a questão da programação, né? Vocês devem estudar aí já Python, essas coisas. A programação antes do ChatGPT, você tinha que escrever um algoritmo que ele tinha os passos muito bem definidos. Então, tipo, pegue essa lista de dados, inverta, multiplique, faça assim, faça assado, e tem que estar muito bem definido. E o que acontece? A realidade, às vezes, o dado não vem muito bem definido, ou vem um corner case diferente, o dado muda, tal, quebra seu algoritmo, tem que dar manutenção, ferrou. Quando você programa junto com o IA, então, às vezes, você consegue passar essa lista de dados, você passa essa lista de dados e passa isso para o ChatGPT dentro do código ali. Você chama a API do ChatGPT e fala, essa aqui é uma lista de Equity Risk Premium de todas as ações brasileiras. E aí ele vai, beleza. Aí o dado podia mudar, pode vir uma empresa nova, sair uma empresa velha, e ele vai conseguir se resolver ali dentro, montar aquela análise e passar para frente, você vai trabalhar aquele dado. Então, para mim está sendo muito interessante, porque eu aprendi a programar sozinho, fazendo curso na internet e tentando resolver coisas, e agora eu estou tendo que desaprender a programar, porque eu estou tendo que aprender a programar usando a inteligência artificial, ela programando para mim, ela me dando ali os passos e eu meio que corrigindo ela e meio que tutorando ela ao longo do tempo. E eu não acho difícil que daqui, do jeito que as coisas estão indo, tão rápido, né? Tá evoluindo muito rápido né, as ferramentas, que daqui 6 meses, um ano, cara, a usabilidade da ferramenta vai ficar muito fácil, né? Cada vez muito mais fácil. E aí, a questão de programar, ela vai ser muito mais uma conversa, vai ser um negócio conversacional para você se alavancar dentro da ferramenta e conseguir fazer as análises, né? Então, está sendo muito, muito forte, assim, todas essas análises, assim. Desde que a gente começou a Asset, e dentro do meu time eu tenho cientista de dados, tenho engenheiro de dados, né? O pessoal que fica ali muito mais no dia a dia do algoritmo. O que eles faziam em um mês, hoje eles fazem em 2, 3 dias, assim. Só porque ele está fazendo o Copilot junto com o AI ali no dia a dia, né? Então, cara, saber Python, assim, ajuda muito. Um pouquinho de computação na nuvem, né? Porque em vez de você programar, né, e usar a capacidade de processamento local do seu computador, você usar a capacidade de processamento na nuvem, ajuda muito, porque daí você consegue escalar, você consegue programar várias tarefinhas para poder, todo dia de manhã eu quero ler as notícias do Valor Econômico e fazer um resumo. Você programa um negocinho ali, ele lê para você e te faz um resumo. Tem várias coisas assim que dá para serem feitas, e que eu acho que vai virar, assim, tá muito rápido o grau de adoção, assim. Essa é a verdade, assim, né? Talvez não é meio que commodity, assim, pense tudo isso que eu tô falando, porque, na verdade, o diferencial de tudo isso é saber interpretar os resultados.
porque a execução é cada vez mais commodity. Agora, a interpretação, o entendimento e o que fazer com aqueles dados, né, a estratégia que você vai usar com aqueles dados, que é o mais importante. Show. Então, obrigado, Pedro. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente queria tirar uma foto, uma print aqui. Pode perguntar, Lucas. Beleza, eu tinha mais uma pergunta. Acho que vou tentar. Eu tinha duas, mas vou tentar fazer em uma só. Eu fiquei muito interessado quando você falou ali sobre os contratos futuros de Bitcoin. E queria entender como que funciona. A gente sabe da imprevisibilidade, ainda mais quando a gente fala em Bitcoin. Queria entender como que você configura isso com compra voltado para long e também tipo para short. Você tipo faz um balanço entre os dois. E acho que linkando a minha próxima pergunta, no mais uma lógica de negócio, principalmente do teu setor, e analisando quem que é o público que realmente usa o usuário médio do Nubank hoje, como que você funciona esse canal de distribuição para vocês e como que é essa adoção dos usuários? E você fala, tá, às vezes o cara não tem um score de crédito tão alto, ou ele não movimenta tanto na conta dele, como que qualitativamente, aos poucos, eu vou colocando isso no dia a dia do cara para eu conseguir disponibilizar esses meus produtos financeiros para esses usuários que eu tenho. Meu usuário médio, falando dessa maneira. Queria fazer basicamente entender essas duas perguntas. Boa, vou começar pela última. Acho que, assim, hoje quando um cliente abre uma conta no Nubank, ele já tem acesso a todos os produtos de investimentos, né? Então já é meio que default ali, ele recebe tudo. A questão, talvez, que você esteja perguntando é do crédito, né? Como dar crédito digitalmente, né? Então, esse é um dos grandes trunfos do Nubank, acho que na minha visão, que é conseguir dar crédito para uma pessoa que não vai numa agência e não é amigo do gerente, né? Porque o crédito no Brasil sempre foi muito essa coisa do relacionamento, de ir lá e conhecer e saber o histórico. Ah, tenho 10 anos de conta aqui na conta corrente no Banco do Brasil, tal. E meio que no Nubank tudo feito digitalmente, com modelos de machine learning, né? Então tem uma galera bruta assim de machine learning que fica ali modelando mercado de crédito, score, vendo probabilidade de pagamento, inadimplência para poder fazer isso em escala. Não é muito a minha expertise, mas mais ou menos nessa linha. E, e o primeiro ponto que você perguntou dos contratos futuros de Bitcoin, ocorre que, né, se você, de novo, abrir ali o seu home broker na XP, no Nubank, enfim, você quiser operar um contrato futuro, você consegue, ele é extremamente líquido. O do Bitcoin em específico, ele é muito líquido. Ele é, assim, tem uma matéria que ele movimentou mais de 2 trilhões de reais em um mês, assim, é um giro muito grande das pessoas comprando e vendendo aqueles contratos ao longo do dia. Em sua grande maioria, ele é day trade, né? Então o pessoal fica fazendo day trade de contrato futuro de Bitcoin. E a gente vai montar um ETF em cima disso, em cima desses contratos, que ele é apenas long. Então ele tem uma posição só long em cima do contrato. E tem uma posição long estrutural ali dentro do mercado, dentro do Bitcoin. Só que o contrato futuro, ele existe por um prazo determinado, né? Então, um contrato futuro de Bitcoin, ele dura um mês. Então, todo mês esse contrato vence e eu tenho que fazer uma rolagem desse contrato. E aí, esse é o momento que eu vou ao mercado e opero a rolagem dele para poder sair do contrato que está vencendo e comprar o contrato que está começando. E aí, esse tipo de operação, que ela é bem técnica, chama rolling, né? Chama rolling yield. O rolling yield do contrato, ele gera um alfa, ele gera ali um excesso de ganho que é capturado pelo ETF. Então, é mais ou menos nessa linha. E, de novo, como o ETF está comprando um contrato futuro que é alavancado, eu não preciso colocar todo o meu capital em um contrato futuro. E eu tenho excesso de caixa para investir em títulos públicos brasileiros
por isso que no final, o meu ETF vai render o Bitcoin mais a taxa de juros brasileira. Então, quando eu tiver um material, eu mando para o João e aí ele compartilha com vocês, aí vai ficar mais claro. Compartilho sim, pode deixar. Então, muito obrigado, Pedro, pela conversa. Só queria tirar uma print aqui no final, só para ficar Pode marcado. tirar. Quem puder ligar a câmera, aparecer aí. É perfeito, deixa eu ver se dá para mostrar mais gente. Aí, foi. Então, vou tirar a print aqui. Foi. Então, fechou, Pedro. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelo seu tempo, numa sexta. Boa. Obrigado, galera. Muito bom conversar com vocês. Precisando, contem comigo. Estou sempre à disposição e sucesso aí na jornada. Muito obrigado, cara. Um Valeu, abração. gente. Até. Um abraço. Muito obrigado, gente. Boa noite.